Imagine um elefante vivendo em Portugal em plena Idade Média. Evidentemente que as despesas com o animal pesavam excessivamente no cofre português. A ideia iluminada de Dom João III, livrar-se do paquiderme ao presenteá-lo ao arquiduque austríaco Maximiliano II. O episódio, que teria ocorrido no século XVI, inspirou a obra A Viagem do Elefante, do falecido escritor português José Saramago. O trajeto segue com Salomão, o animal em questão, escoltado por um conaca, uma espécie de adestrador do animal, auxiliares e o pelotão de cavalaria, a fim de impedir que o animal fosse roubado. A certa altura, ocorre um diálogo de forte teor religioso entre Subro, o conaca, e o comandante do pelotão. Subro prevê que o animal logo chegará em Viena e será esquecido, assim como aconteceu na sua ida a Lisboa. Assim é a lei da vida, triunfo e logo ouvido, assevera Subro. Ele também menciona um elefante que teve a sua cabeça cortada e colocada no pescoço do deus hindu Ganesha. Quando o comandante lhe pede para que fale mais acerca desse tal deus Ganesha, Subro diz o seguinte: comandante, a religião hindu é muito complicada, só um indiano está capacitado para compreendê-la e nem todos o conseguem. Segue-se então alguns questionamentos sobre Subro ser ou não cristão. Ele mesmo afirma que havia sido batizado em criança, mas que nunca havia praticado a religião por não se sentir chamado. Alguma voz lá do fundo responde: não perdeste nada com isso. Houve alguns momentos de constrangimento e depois disso o comandante retoma o diálogo perguntando um pouquinho mais sobre a religião hindu, seus deuses e crenças principais. Alguns paralelos também são traçados com o próprio catolicismo. E Subro assevera que Maria seria então uma quarta parte da divindade. Afinal, muitos rogos e preces são feitos em direção a ela. Em todo caso, vejo que do teu hinduísmo parece saber muito, responde o comandante. E é interessante que nesse momento Subro faz uma defesa, não da religião hindu, mas da ideia de que as religiões são mera criação humana. Note o que ele diz. Ganesha é uma palavra? Perguntou o comandante. Sim, uma palavra que, como todas as mais, só por outras poderá ser explicada. Mas como as palavras que tentaram explicar, quer tenham conseguido fazê-lo ou não, terão, por sua vez, de ser explicadas. O nosso discurso avançará sem rumo. Alternará, como por maldição, o errado com o certo, sem se dar conta do que está bem e do que está mal. Quando Subro, a pedido do oficial, fala um pouquinho mais sobre a história de Ganesha, alguém do pelotão diz assim: histórias da carochinha. E Subro responde: sim, com aquele do Cristo crucificado e ressuscitado ao terceiro dia. O clima fica um pouco pesado e eles logo terminam a conversa, porque afinal nenhum dos oficiais tem muito interesse em falar sobre religião. O que Saramago sugere no trecho citado é simplesmente o nivelamento das propostas religiosas, um nivelamento por baixo, diríamos. Ele também afirma nas entrelinhas que as propostas são tão inverossímeis e longe da realidade que só interessam aos povos que as criaram, sendo completamente incompreensíveis para quaisquer outros povos que tenham suas próprias culturas. O que não fica explícito no texto, mas aparece de certa forma, é a ideia de que uma cultura não pode avaliar racionalmente a crença de outra. Afinal de contas, tudo não passa de mera tradição. Nós poderíamos resumir esse trecho em 3 assertivas bem pontuais. A primeira, as crenças não são tão diferentes assim. A segunda, as crenças não passam de meras histórias inventadas pelos povos. Portanto, a terceira é que não vale a pena defender um ponto de vista religioso. O texto ele tem uma lógica sedutora, principalmente porque as pessoas de antemão já assimilaram o valor pós-moderno da tolerância. Não dá para dizer que Saramago tenha escrito isso para defender esse valor, mas pelo menos dá para perceber que ele pressupõe a tolerância na sua versão pós-moderna. Aliás, poucas palavras têm sido tão empregadas quanto tolerância. D.A. Carson, um evangélico tradicional, chega a dizer que tolerância faz parte da estrutura de plausibilidade da sociedade contemporânea.
poucos valores se acham tão assegurados quanto a tolerância. E é claro, muitas pessoas têm resquícios de um passado não tão distante quando haviam guerras e disputas religiosas. No trecho de Saramago se menciona, por exemplo, a questão da Inquisição, que foi um momento de muita perseguição e intolerância. E claro, ninguém trocaria a liberdade do nosso tempo pelo dogmatismo, fundamentalismo de outros períodos. Em vista disso, é natural que a sociedade vigie com suspeitas ideologias intolerantes. Skinheads são investigados por agredirem homossexuais negros e nordestinos, porque muitos deles são neonazistas. Claro que nem todos, alguns se definem como anarquistas e não têm preconceito racial. Na última década, o mundo islâmico foi duramente criticado por manter costumes rígidos, especialmente em relação às proibições impostas sobre mulheres, relegadas nos países mais tradicionais a usarem a burca e se sujeitarem ao marido. Regimes ditatoriais islâmicos sofreram reveses em 2011 e se fala em uma futura abertura política em países como Tunísia, Egito, Iêmen e Síria. Também se fala em intolerância em situações menos perturbadoras, por exemplo, com respeito ao proselitismo. Mesmo a prática de persuasão em termos de religião, quando você tenta convencer por meios pacíficos, por estudo, por contato pessoal, uma pessoa de uma crença para a sua, isso pode ser visto como intolerante. De acordo com D.A. Carson, novamente, as práticas do proselitismo são vistas como intolerantes dentro da nova perspectiva de tolerância. Um exemplo recente nós temos no jornalismo brasileiro de como a crença no absolutismo pode ser vista com maus olhos por aqui. Absolutismo é quando eu creio que a minha crença é a única verdadeira. E é interessante que ele comenta, no contexto da renúncia do Papa Bento XVI, o seguinte: é difícil comprar essa tese. Ela bate de frente contra o que considero um dos mais convincentes argumentos antirreligiosos, que é do pluralismo. Para onde quer que olhemos no mapa, encontraremos uma verdade religiosa diferente. Qual o critério para decidir qual é, de fato, a verdadeira? Por que o catolicismo seria melhor que o calvinismo? No que ele superaria o judaísmo e o islamismo? E o que haveria de errado com Zeus e o panteão olímpico, ou com os deuses nórdicos, que já foram providencialmente enterrados por todos? Nós, ateus, estamos apenas um Deus à frente dos demais. Parece mais razoável compreender os diversos sistemas de crença religiosa como manifestações diferentes da mesma predisposição humana, que pode ter base biológica, como acredito, ou divina, como pensa a maioria. Mesmo que Deus exista, é difícil conceber que Ele tenha criado só uma fé certa e dezenas de erradas. A persuasão religiosa não é apenas encarada com ressalvas, mas como potencialmente perigosa. Ela pode gerar conflitos, mesmo conflitos sérios. Isso tem aumentado especialmente após o atentado de 11 de setembro e tantos outros atentados que nós temos tido desde então. Há um vídeo aqui no canal que fala um pouquinho sobre essa questão da intolerância do ponto de vista das guerras religiosas. E afinal de contas existe um problema ético muito sério quando a gente pensa no Antigo Testamento, quando Deus ordena ao seu povo, os israelitas, para invadirem Canaã e destruírem os habitantes dali. Muitos acham que isso pode se equiparar com o terrorismo praticado pelos muçulmanos na atualidade. Quando eu digo muçulmanos, eu estou me referindo àqueles grupos de fanáticos radicais que estão dispostos a matar pela causa. Obviamente, eu respeito os muçulmanos e acredito que, mesmo não crendo como eu, eles têm o direito de acreditar naquilo que eles querem acreditar. E isso envolve o conceito da verdadeira tolerância que eu vou resgatar no final desse vídeo. Mas voltando ao tema do atentado terrorismo em relação ao Antigo Testamento, há um vídeo no canal sobre isso. Esse é um dos vídeos mais assistidos aqui do canal e eu queria que você conferisse para saber mais sobre esse assunto. Agora, note como o filósofo cristão Elmer John Tissey fala a respeito da ideia de tolerância no seu sentido clássico. Segundo ele, Aristóteles, os estoicos e São Tomás de Aquino jamais sustentaram que a tolerância em si fosse uma virtude. Antes do período iluminista, tolerar era algo encarado de forma negativa. A pessoa tolerante era considerada fraca, covarde ou pouco comprometida com sua própria crença. Tissey pondera que a mudança do status da tolerância deveria nos fazer refletir sobre o valor que lhe damos. Vamos analisar o status da tolerância no período pós-moderno. Se a gente tomar a rigor o que diz a ideia da pós-modernidade sobre tolerância, segundo a qual não existem crenças
melhores ou piores, mas todas estão equiparadas, a gente nem poderia discutir sobre essas crenças. Logo, a tolerância seria, portanto, impraticável. Um segundo ponto é que considerar todas as crenças como válidas é insustentável. Afinal de contas, existem crenças fundamentadas e crenças que não são fundamentadas. Por exemplo, se um homem suspeita que sua mulher está sendo infiel simplesmente porque ele teve uma crise de ciúmes, isso é injustificável. Agora, se ele começa a perceber que ela recebe mensagens de um destinatário desconhecido e sempre ela está recebendo essas mensagens no celular, se começam a aparecer presentes que não foi ele que deu, se parentes e amigos próximos fazem comentários, aí ele tem motivos para suspeitar dela. Se ele não fizer isso, é bem provável que os seus vizinhos lhe deem alcunhas não muito agradáveis. Toda crença pode ser justificada ou não. Se ela for justificada, ela é válida. Se ela não for justificada, ela tem que ser revista ou descartada. Um homem é livre para acreditar na existência de tigres brancos e unicórnios, mas no mundo real apenas os tigres brancos existem enquanto os unicórnios não passam de fantasia. Dizer que a crença em Ganesha é tão história da carochinha quanto a ressurreição de Cristo é desconhecer a natureza das duas crenças. A ressurreição de Cristo é mencionada mesmo por historiadores não cristãos, como Tácito e Flávio Joséfos. Além disso, ela é a melhor explicação para alguns eventos que foram narrados tão próximo ao acontecimento que, se não fossem verdadeiros, teriam sido facilmente refutados por testemunhas não cristãs que eram testemunhas oculares. Aliás, é um vídeo apenas sobre a ressurreição e fica aqui a indicação para que você veja no nosso canal algumas das evidências mais fortes sobre a ressurreição. O que na história de Ganesha se assemelha a tantas evidências? Uma das características presentes no cristianismo é a sua pretensão à veracidade histórica, o que torna a fé cristã alvo de investigação racional. E é claro que, embora essas evidências elas não possam tornar alguém cristão, elas ajudam a favorecer aqueles que já são cristãos a embasar sua fé e também servir de ponte para aqueles que não creem, pelo menos considerar a proposta do cristianismo. O cristianismo nunca se confinou à história de um povo. Ele pretende ser uma religião para levar a verdade absoluta. E para isso, ele evoca na defesa do livro que o embasa, a Bíblia, a arqueologia e a história como nenhuma outra religião foi capaz de fazer. Embora creiam numa verdade absoluta, os cristãos se sentem devedores do mundo, servos de todos, e aqueles que devem representar o seu mestre não pela força, pela violência, mas pelo amor. Por isso, a maior arma dos cristãos, quando estão diante de não cristãos, é o diálogo. E os cristãos sempre acreditaram no diálogo interreligioso e na força dos seus argumentos e, principalmente, na influência do Espírito Santo. Afinal, a despeito de toda a argumentação humana e das evidências disponíveis, é o Espírito Santo quem trabalha para converter uma pessoa. E quando uma pessoa, a despeito de todas as evidências e de toda a argumentação, não se converte, isso significa apenas que, no íntimo, ela rejeitou o apelo do Espírito Santo. E Deus nos fez livres para aceitar ou rejeitar. Afinal, mesmo os líderes religiosos da época de Jesus, com todas as evidências diante deles, conseguiram crucificar o próprio Salvador do mundo. A aceitação da verdade não é simples questão de racionalidade, mas de fórum íntimo, de decisão particular. E essa decisão tem consequências eternas. Você já tinha parado para pensar nos desafios do pluralismo ao cristianismo? O que você pensa a respeito de tudo isso? Não se esqueça de deixar aqui nos comentários a sua opinião. Também, se você gosta desse tipo de conteúdo, com informações, com coisas para a gente pensar a respeito do papel da religião no mundo pós-moderno, esse é o canal para você. Acompanhe o canal, curta esse vídeo e espalhe entre os seus amigos pelo WhatsApp. Até a próxima semana, um forte abraço, Deus abençoe você.